Então vamos para mais uma aula de neuroanatomia, começando a segunda unidade. Vamos falar agora do cerebelo. Então, até agora as unidades, né, que a gente viu toda a medula espinhal e todas as estruturas do tronco encefálico, tá certo? Agora a gente vai ver o cerebelo, que é uma estrutura que faz coordenação de padrões motores complexos, tá certo? E que regula a eferência de outros centros motores somáticos no encéfalo e na medula espinhal. Então, cerebelo, em latim, significa pequeno cérebro, né? Ele se localiza dorsalmente ao bulbo e à ponte, e juntamente com essas duas estruturas, eles formam uma estrutura que a gente já viu, que é o quarto ventrículo, tá certo? Como eu já disse e mencionei, ele faz a manutenção da coordenação e do equilíbrio. E sua estrutura, quando a gente faz um corte sagital do cerebelo, a sua estrutura tem córtex, tá certo? E o córtex se assemelha a uma árvore, e por isso que é chamado de árvore da vida. Então, antigamente, os guerreiros faziam golpes na altura daqui da nuca, e levava aos seus inimigos à morte. E daí foi conhecido como árvore da vida. Mas não por isso. Depois se descobriu, né, que abaixo do cerebelo, que é chamado de pequeno cérebro, né, achavam que os guerreiros morriam por conta da morte do pequeno cérebro. Mas a gente hoje sabe que na altura da nuca a gente tem uma estrutura importante do tronco encefálico, que é o bulbo, que tem o centro vasomotor e o centro respiratório, né, que quando lesionado leva o indivíduo à morte. Então essa estrutura, ela lembra uma árvore, né, como a gente pode ver aqui, nessa estrutura aqui, e chamado de árvore da vida, e tem 17 lóbulos e 8 fissuras. Então, cada fissura dessa tem um nome, certo? E cada lóbulo desse tem um nome também. Professor, é preciso saber todos esses nomes? Não é preciso. Esses nomes, né, de fissuras e lóbulos, eles são meramente para a gente ter uma noção topográfica desses elementos. Mas a gente não precisa saber e conhecer como é o nome de cada fissura e cada cume. Então, nessa próxima imagem aqui, a gente vê a divisão desses lóbulozinhos, e entre esses coloridos, o verde, o rosa, o amarelo, existe nome de fissuras, tá certo? Entre a língula e o lóbulo central, a gente tem a fissura pré-central e assim por diante, tá certo? Então, é importante a gente saber topograficamente o nome dessas estruturas, mas a gente não precisa saber decorar todas elas. Então, esse córtex cerebelar, que é dividido em substância cinzenta e branca, ele tem uma funcionalidade, né? A parte do córtex substância cinzenta, a gente tem os núcleos, que a gente vai ver lá mais na frente da aula. E qual é a função dessa substância cinzenta, desse córtex cerebelar, substância cinzenta? Então, a substância cinzenta faz a coordenação subconsciente e faz o controle dos movimentos. E também os núcleos fazem isso. E a parte da substância branca, que é chamada de árvore da vida, é dividida nessa parte da árvore da vida e os pendúculos cerebelares, que são divididos em superior, médio e inferior. A parte da substância branca conecta o córtex cerebelar e os núcleos do cerebelo com os pendúculos cerebelares, e os pendúculos cerebelares, o superior, eles fazem conexão, a principal função deles. Então, o superior faz conexão com o mesencéfalo, o diencéfalo e o cérebro. O pendúculo médio faz conexão com a ponte, e o inferior faz conexão com o bulbo e a medula espinhal. Então, aqui, né, a gente vê que esses mesmos nomes, né, que eu falei para vocês dos lóbulos, dos 18 lóbulos que a gente tem, 17 lóbulos, na verdade, e das 8 fissuras, eles se repetem aqui nessa estrutura macroscópica do cerebelo, tá certo? Então, nessa parte mais acima, a gente tem a língula,
tá certo? Nessa parte medial e única, a gente chama essa estrutura toda de vermes. E esses dois hemisférios que são iguais um lado do outro, a gente chama de hemisférios cerebelares, tá certo? Então, esses vermes e esses lóbulos, eles têm nomes, né? Por onde eles passam, que são os mesmos nomes lá que a gente viu dos lóbulos das fissuras. Então, é importante saber que essa primeira fissura que aparece aqui, a gente chama de fissura prima. Ela é muito importante porque ela divide o lóbulo anterior do lóbulo posterior, tá certo? E logo aqui abaixo a gente tem alguns lóbulos, né? O lóbulo quadrangular posterior, o semilunar, porque tem esse formato em lua, o lóbulo semilunar superior, o inferior, essa estruturazinha aqui lá no final a gente chama de túber, tá certo? E essa estrutura acima do túber a gente chama de fólium, tá certo? E quando a gente pega a estrutura do cerebelo, a gente tem a estrutura do cúmen, porque ele realmente, quando a gente pega, a gente sente uma saliênciazinha, como se fosse um cúmen de uma montanha. E logo abaixo, quando a gente vai palpando, a gente cai numa depressão. Por isso que a gente chama essa estrutura aqui de declive, certo? Então, aqui é uma visão anterior do cerebelo, tá certo? E ele tá divididinho assim com cores diferentes para representar uma divisão que a gente vai ver lá na frente do cerebelo, que é uma divisão funcional e que a gente vai explorar melhor, tá certo? Então, nessa imagem a gente vê estruturas que são importantes, né? Aqui a gente vê a luz do quarto ventrículo. Essa parte em creme são os pendúculos cerebelares, que eu já falei para vocês com que outras estruturas que eles se unem tanto com estruturas do sistema suprassegmentar, como também com o tronco encefálico. Essa estrutura aqui, né, de azul, é o flóculo e o nódulo, né, o lóbulo flóculo nodular, certo? E essa estrutura bem aqui, ó, essa que está logo abaixo aqui do lóbulo flóculo nodular, a gente vê as tonsilas, certo? As tonsilas, elas são muito importantes porque as tonsilas, quando devido a algum acidente de carro, alguma coisa assim, elas podem inchar e podem causar uma herniação tonsilar que pode comprimir o bulbo. E o bulbo, como eu já falei no início da aula, ele é muito importante porque tem centros que fazem a manutenção da vida, né? O centro vasomotor, o nosso centro respiratório. Então, quando acontece essa síndrome, essa herniação tonsilar, pode levar, sim, o indivíduo à morte, se não houver a reversão dessa situação, tá certo? Aqui a gente vê algumas fissuras, a fissura horizontal, a fissura prima, que eu já falei para vocês, os pendúculos, tá certo? Depois a gente explora mais essa imagem, tá certo? Aqui novamente, né, mostrando algumas estruturas, a luz do quarto ventrículo, tá certo? Tem aqui o declive, o cúmen, as tonsilas, que eu já mostrei para vocês também. Tá certo? Aqui a fissura horizontal, esse risquinhos aqui que tá entre o flóculo e o lóbulo, o lóbulo logo aqui abaixo, tá certo? Então, assim, tem algumas semelhanças entre cerebelo e cérebro, tá certo? Ambos fazem parte do sistema suprassegmentar, ambos têm córtex, substância branca, substância cinzenta, centro de substância branca, é uma das semelhanças que eles dois possuem. Ambos têm córtex, como eu já disse, mas eles têm uma diferença. Enquanto o córtex cerebelar ele é mais uniforme, o do cérebro é bem mais complexo. E isso vai ter uma função clínica muito importante lá na frente. Uma coisa interessante, né? O cérebro e o cerebelo, eles possuem a mesma quantidade de neurônios. Só que o cerebelo é bem menorzinho, né? Então, a gente pode notar e concluir que a densidade neuronal do cerebelo, ele é bem mais intensa do que o cérebro, tá certo?
Ambos têm funções motoras e cognitivas. E esse córtex, né, ele é dividido em camadas, né? Então, a gente tem algumas camadas com células que são importantes que eu vou citar aqui, tá bom? Na camada molecular, nós temos as células estreladas, que têm forma de estrela, e as células em cesto, que lembram um cestozinho, tá certo? Nessa camada molecular também a gente tem as células de Purkinje, que são células piriformes, grandes, e que possuem fibras eferentes, tem ação inibitória, através do neurotransmissor GABA. E na camada granular, nós temos presente as células de Golgi, que são células excitatórias e que tem como neurotransmissor principal o glutamato. Então, existem dois tipos de fibras que penetram o cerebelo, que são as fibras mugosas, que são ricas em glutamato, e as fibras trepadeiras, porque elas têm esse nome, porque logo lá na frente a gente vai ver que elas lembram mesmo aquelas samambaias, como se fossem trepadeiras mesmo. Então, essas células são ricas em neurotransmissor GABA e que são formadas por axônios de neurônios que fazem parte do complexo olivar inferior. E ambas fazem parte das conexões intrínsecas do cerebelo. Então, o cerebelo ele é tão complexo então, que ele faz conexões tanto externas, né, ele faz conexão com várias partes do tronco encefálico, né, então ele tem conexões internas também. Então, a gente vê aqui nessa imagem que o córtex ele é bem complexo e que ele tem várias camadas e que tem algumas células que são importantes, né? Essa parte aqui em laranja são as células de Purkinje, certo? Essas de roxo são as células de Golgi, que eu já falei para vocês. Essa célula bem aqui, eu queria mostrar uma célula em cesto. Aqui, ó. Bem aqui a gente tem de vermelho as células em cesto, de vermelho nessa camada. As fibras mugosas fazem conexão com núcleos vestibulares e também com tractos que têm ligação com a medula. Então, tem uma função, as fibras mugosas fazem conexão tanto para o equilíbrio como para o tônus e que são muito importantes. E as trepadeiras, né, são fibras trepadeiras, elas fazem ligação com os núcleos olivares inferiores e também, né, tem uma importante função em conexão aí com o cerebelo. Aqui a gente tem a imagem do nosso córtex cerebelar. Nessa camada de amarelo nós temos a camada molecular. Logo abaixo nós temos a camada granular externa. De verde nós temos nossa camada piramidal. De azul a camada granular interna. Em laranja, nós temos a camada ganglionar e, por último, a camada de células muciformes, tá certo? Então, dentro desse cerebelo, nós temos núcleos muito importantes, tá certo? Nós temos, né, aqui, antes da gente passar, lembrar de novo para vocês que esse orifício aqui, né, é o quarto ventrículo. E aqui a gente tem o córtex cerebelar, né? Então, nesse córtex cerebelar, nós temos núcleos importantes. Então, esse aqui que parece uma cobrinha é o núcleo denteado, certo? Aí a gente tem essas bolinhas, né? Essas bolinhas aqui. Essa bolinha maior é o núcleo fastigial, certo? E essas duas bolinhas pequenas são os núcleos globosos, que eles lembram globo, tá certo? Então, aqui a gente também, nessa parte branca, nós temos o corpo medular do cerebelo, que é formado por substâncias brancas, fibras mielínicas, por isso que ele tem essa cor branca, e fazem aferência, são fibras que fazem aferência são fibras aferentes do cerebelo e tem axônios e fibras de Purkinje. Essa peça a gente tem no laboratório e a gente vai explorar mais, tá certo? Então, o cerebelo ele tem 3 divisões importantes, tá certo? Ele tem a divisão anatômica, a divisão filogenética e a divisão funcional. Então, vamos ver como é que ele se divide.
A divisão anatômica, ele divide o cerebelo em corpo do cerebelo e o lobo floconodular. E esse corpo do cerebelo, por sua vez, é dividido em dois, né? O lóbulo posterior e o lobo anterior. Quem faz parte do lobo anterior?